Olá, solicitante de visto americano, tudo bom? Meu nome é David Leite, sou um dos despachantes especializados em diversos tipos de visto americano aqui da Nalvistos e hoje nós vamos falar sobre o visto americano familiar, tá? Ou visto americano em família, do jeito que você quiser chamar, tá bom? Eu vou me basear aqui nesse vídeo sobre o visto americano de turista, né? Mas ele serviria também se você fosse pedir um visto americano de estudante, ou alguns outros tipos de vistos que precise a família toda, tá? Então eu vou falar algumas coisas aqui referente se tem algum tipo de vantagem em solicitar em família ou não, em termos de valores se mudam, né? Em termos de processo, documentos, e vou dar alguns exemplinhos aqui para vocês entenderem um pouquinho melhor como que funciona, tá, gente? Então, se esse tipo de vídeo pode ajudar você, sua família, seus amigos, pessoal, deixa o like aqui, se inscreva no nosso canal, ative o sininho, tá? Sempre que tiver uma novidade, estaremos aqui fazendo um vídeo avisando e atualizando você aí que está nesse processo de visto americano ou que está pensando em pedir aí um pouquinho mais para frente, tá bom? Então, sem delongas, pessoal, vamos começar o vídeo. Pessoal, vamos lá. É muito comum, né? Às vezes eu que trabalho nesse ramo de visto americano, o pessoal, né? Eu quero pedir o visto americano familiar, né? O pessoal pesquisa no Google, às vezes dá essa opção, tudo, mas para começar, pessoal, é assim, ó. Vamos falar do visto de turista, que a grande maioria das pessoas que estão assistindo esse vídeo pediram o visto de turista, que é o mais solicitado, né? Mas lembrando que vale para estudante e alguns outros tipos também. O visto americano, pessoal, é um documento individual. Tá? É igual o RG. Na sua família, cada pessoa tem que ter um RG, né? O filho não usa o RG da mãe. Então é exatamente igual, é um documento pessoal, né? Só que é um documento de identificação seu nos Estados Unidos, né? Então, não existe, por exemplo, quando o pessoal fala assim, uma coisa que gera muita dúvida, Davi, quando eu vou preencher o DS-160, eu vou a minha família inteira, eu só preencho para mim então e só coloco que vou com eles? Não. Cada solicitante tem que ter o seu formulário DS-160 pago, tá, pessoal? Davi, eu só pago a taxa para mim, né? Porque eu sou o principal, eu sou o pai, eu sou a mãe, eu sou o responsável. Não. Cada solicitante vai ter que ter a sua taxa paga. Cada solicitante vai ter que ser agendado. O processo é individual, tá, pessoal? Então, numa forma geral, se você for ver, não existe uma categoria, principalmente para quem está pedindo visto de turista ali, que existe o visto familiar, que é para outro caso, para quem está indo morar, quem tem parente cidadão americano ou com green card, que é outra situação, tá? Tô falando aqui mais turista, estudante, tá? Tipos de visto de não imigrante, tá? Que é para não morar. Então, o visto, quando o pessoal fala que quero o visto familiar, na verdade, é mais para poder ir a família toda junto. Então, é feito um processo em conjunto, né? Então, o pai, a mãe e os filhos acabam fazendo entrevista juntos. Às vezes, estiver indo com tio, com primo, faz juntos. Mas tem muitos casos, tá, pessoal, que eles estão separando quando não mora na mesma residência. Então, por exemplo, às vezes você está indo seu marido e está indo um sobrinho que não mora com vocês. Às vezes eles podem separar o sobrinho lá e o sobrinho fazer a entrevista sozinho, tá? Tem dias que eles deixam fazer juntos. Então, normalmente eles estão aceitando mais pessoas para fazer entrevistas juntos ali que sejam do mesmo interesse, tá? Mas repito, isso é muito do agente consular. É muito comum, eu tenho muitos clientes que às vezes vai pai, mãe, vó, tia, sobrinho, cunhado e faz todo mundo junto, tá? Mas isso eles vão decidir ali na hora. Mas de qualquer forma, se você vai com a sua família, independente do grau de parentesco da pessoa, o ideal é vocês fazerem um processo em conjunto, tá? O que é um processo em conjunto? Pessoal, cada solicitante tem que ter uma DS-160 preenchida. Então vamos supor, vocês estão indo passear, cada um vai ter lá com visto B2, que é o de turismo, cada um com a sua informação pessoal no formulário, gerou o documento para um solicitante, gerou para outro, enfim, gerou para todo mundo. Quando for cadastrar no sistema de agendamento, que é onde você vai gerar a taxa, pagar e agendar, é importante, se você quer fazer um processo em família, que todos os solicitantes sejam cadastrados juntos na conta, porque aí vai gerar um agendamento para todo mundo. Só que nesse caso, pessoal, não dá para agendar um dia e outro. Nesse caso, a família inteira vai ter que ir, tanto no CASB junto como no consulado, tá? Então, o processo em família, nada mais, nada menos, é o quê? De cadastrar todos vocês juntos, tá? E nesse tema de agendamento. Se você é novo no canal, nós temos um tutorial, estou deixando aqui, tá na descrição, que ensina como preencher o formulário DS-160, tá, para cada solicitante, ensina a cadastrar no sistema de agendamento, pagar taxa, se agendar. É um tutorial completo, tá? É um tutorial aí que tá tendo muitos likes, aí o pessoal tá gostando bastante. Tô deixando aqui na descrição, caso você não saiba fazer o processo, tá? Vale lembrar que a Nalvistos tem o maior
portal de informações sobre o visto americano. Estou deixando o nosso site aqui também, caso você tenha dúvida ali, fala de tudo quanto é assunto relacionado ao visto americano, tá? E se você tiver dúvida ainda, deixe nos comentários que a gente vai respondendo e conversando, tá bom, pessoal? Então esse é o primeiro ponto, tá? Não é uma categoria, né? Por exemplo, o visto de turista é o visto B2, o visto de negócios para quem vai participar de uma reunião, um workshop, um evento, uma feira, é o visto B1, né? Isso é uma categoria de visto, de turista é o B2. Não existe uma categoria familiar nesse caso de turismo. Então, o que vai distinguir ali do processo em conjunto familiar é igual em casal, né? É vocês cadastrarem juntos para vocês terem chance de fazer a entrevista juntos, tá? E qual que é o benefício, Davi? Qual que é a diferença? Se eu for na família e aprovar um, vai aprovar todo mundo? Né? Vai negar todo mundo? Se negar um, nega todo mundo? Pessoal, o que vocês têm que ter em mente, tá? Quando você está pedindo o visto, qual que é o papel do cônsul? O que ele está fazendo? Vamos falar do visto de turista. Ele está ali simplesmente para ouvir a história de vocês. O que vocês fazem no Brasil, o que vocês querem fazer lá. Se o cônsul acreditar que está indo a família inteira, por exemplo, passear na Disney, né, que é um dos pedidos mais comuns, ele vai dar o visto para todo mundo. Agora, se eles acharem que a intenção é morar, algo do tipo, ele vai negar para todo mundo. Se eles acharem, por exemplo, que uma pessoa está pedindo junto com a família, porque, um exemplo, tá? Um sobrinho está pedindo com o tio porque o tio tem boas condições, mas se eles acharem que na verdade não vai ter a viagem junto, eles podem dar para o tio o visto e negar para o sobrinho. Então tudo pode acontecer, pode aprovar todo mundo, pode negar todo mundo, 4 pessoas, aprova 2, nega 2, enfim, lá tudo pode acontecer, tá? A verdade é uma só, acreditou na sua viagem, ele vai dar para todo mundo, se não acreditou, ele pode negar para todo mundo ou dar só para quem ele acredita que possa realmente ter indo lá viajar, tá bom? Aí você me fala assim, Davi, então qual que é a vantagem, né, de eu pedir em família? Então, assim, eu vou dar um exemplo para vocês que eu gosto de dar aqui para o pessoal. Eu, Davi, eu trabalho aqui na Nalvisto num setor de visto americano negado, né? A Nalvisto, ela tem vários setores aqui, né? O pessoal que só cuida de estudante, só de turista, e eu fico num setor que eu faço um atendimento para tentar reverter quem já teve visto negado, né? Então é muito comum eu vou dar um exemplo para vocês. Vamos falar de pessoas entre 18 e 21 anos, tá? Então vou dar um exemplo. Quando você pede o visto de turista, o que eles estão analisando? Vínculos, né? Eles querem entender coisas que te prendem no Brasil. Então eles vão analisar, não precisa ter tudo que eu vou falar, estou dando exemplos, tá, pessoal? Eles vão analisar questões familiares, financeiras, estudo, trabalho, histórico de viagem, a sua história de viagem que você vai fazer lá, né? Se você já morou em algum outro país, enfim, eles vão analisar um contexto ali da sua vida, né? Repito, acreditou na sua viagem, vai dar o visto, não acreditou, eles negam. É muito comum, às vezes, eu pegar uma família, vamos colocar ali, pai, mãe e um filho de 18, 19, 20 anos, tá? Às vezes o pai e a mãe tá muito atarefado, tudo é muito comum, tá, pessoal? Isso acontecer, tá? O pai e a mãe tá atarefado, o filho ali, ele já tá já contando com a viagem, ele quer acelerar e o filho pega e vai na entrevista antes dos pais. Porque o pai não pode sair do trabalho, vai ter que marcar mais pra frente. O filho quer se adiantar, vamos dizer assim, né? Mais apressado. Então, uma pessoa que é maior de idade, se ela for sozinha no consulado, ela não vai ser analisada pelo pai. O pai dela pode ser o Silvio Santos, o dono do SBT, pode ser a pessoa mais rica do mundo, tá? Normalmente, eles vão analisar o filho ali, porque ele é maior de idade, e vai analisar o vínculo dele. E é muito comum, tá, pessoal? Não é todo mundo, mas são pessoas com 18, 19, 20 anos não terem tantos vínculos. Muitos, às vezes, não têm trabalho, muitos estão querendo ir para a faculdade, muitos, às vezes, estão desempregados ainda, né? Não está no mercado, às vezes não tem filho, não é casado. Então, teoricamente, na visão do cônsul, um solicitante desse, quando vai sozinho, ele pode achar que a pessoa está querendo ir lá para ficar, para morar, enfim, trabalhar, fazer outra coisa, né? Porque não tem nada que prende ele aqui. Aí você fala, Davi, mas e se a pessoa de 18, 19 anos falar lá pro cônsul, né, que, mas o meu pai vai pedir depois tudo. Então, o problema é, o cônsul vai acreditar, né? Por quê, pessoal? Não estou falando que você vai estar mentindo lá ou não. É porque, como o brasileiro é um dos povos que mais mora de forma ilegal, é muito comum, né, pessoas irem falando que vai com o restante da família, mas depois consegue o visto e não volta mais. Então, meio que o brasileiro acaba sendo um pouquinho queimado lá com eles, né? Então, qual que é a diferença? Se esse solicitante de 18, 19, 20 anos tivesse ido com o pai ali, com a mãe, que tem uma boa condição, tem vínculos, tem renda, né? Aquilo,
o resultado para essa pessoa pode ser diferente, né? Então, é diferente uma pessoa de 18, 19 anos ir sozinha e é diferente ela ir com o pai e com a mãe, né? É claro que ali, pessoal, o vídeo aqui eu tô explicando, eu tô dando um exemplo para vocês. Não adianta você que, por exemplo, quer ir sozinho, você pegar e falar: pai, mãe, vamos lá comigo para falar que tem vocês para aumentar a minha chance. Pode aumentar? Dependendo, até pode, mas o que você tem que pensar? O cônsul, aquela pessoa que tá ali, gente, é uma pessoa especializada, ela faz milhares de entrevistas durante o ano. Então ela está analisando, eles são especialistas, eu costumo dizer que o pessoal que eles são um detector de mentira, né? Então se ele vê que você está indo com o pai e com a mãe, mas que o pai nem sabe o que vai fazer na viagem, porque eles vão começar a perguntar o que vocês vão fazer, onde vai conhecer. Se eles vêm ali, ao invés de te ajudar, vai atrapalhar. Então o que eu quero dizer com isso? Vocês têm que falar a verdade, tá? 19, 20, que é um dos exemplos que eu poderia dar, porque é muito comum, né? Eu ver os filhos com mais pressa querer pedir antes dos pais, e aí depois o que acontece? Vai com o pai numa segunda, terceira tentativa, o cônsul não acredita que vai junto, acha que tá mentindo. Então, pessoal, essa seria, por exemplo, vamos dizer assim, uma vantagem de pedir em família. Eles meio que vão unir os vínculos da família, tá? De todo mundo. Então, todo mundo acaba ficando mais fortalecido, tá, gente? Vou repetir aqui. Pode acontecer de aprovar da mãe e do pai, negar do filho? Pode. Ou aprovar do filho, negar da mãe e do pai. Tudo pode acontecer, tá? Mas esse é um caso que eu quis explicar para vocês, que é algo muito comum que eu vejo, para vocês terem uma ideia de qual que seria uma diferença, né, de pedir o visto em família, tá? Eu tô dando exemplo de pai e mãe, mas às vezes isso serve indo com tio, com tia, né? Porque a verdade é uma só, eles querem analisar a sua história ali de viagem, tá, gente? Em termos de valores, muda quando você pede o visto ali em família? Não muda nada. Por exemplo, o visto de turista, a taxa do consulado sempre é $160, né? Então vai variar de acordo com o câmbio no Brasil, lembrando que é pelo dólar de turismo, tá, pessoal? Muito comum eu pegar aqui o pessoal, às vezes a gente manda o valor da taxa, o boleto direto do consulado, mas não tá batendo porque a pessoa tá calculando com o comercial, mas é pelo dólar de turismo, tá? Então, em termos de valores, não muda nada, cada pessoa vai ter que pagar uma taxa igual, tá? Em termos de documentos, também não muda nada. Cada um vai ter que ter o seu formulário da 160, cada um vai ter que ter ali o seu agendamento, né? Se tiver todo mundo na mesma conta, vai sair um agendamento só para todo mundo. E cada um vai ter que levar ali as provas dos vínculos. Se faz faculdade, leva os documentos da faculdade. Tem filho, leva documento de filho. É casado, leva a certidão de casamento. Eu vou deixar uma lista aqui para vocês, tá? Na descrição, caso vocês queiram dar uma olhadinha. Todos os documentos que são aceitos lá pelo consulado americano e o que é obrigado a levar, tanto no CASV como no consulado, tá? Vale lembrar, pessoal, que só em Porto Alegre, tá? Porto Alegre não existe CASV, porque como lá não é tão cheio o consulado, então é tudo feito no próprio consulado, tá? Agora, se você quiser fazer entrevista em São Paulo, Rio de Janeiro, Brasília ou Recife, você tem que ir num CASV antes, tá? Então, pessoal, esse vídeo aqui foi mais para falar um pouquinho aqui por cima sobre o visto em família, né? A importância em alguns casos. Eu só dei um exemplo, eu poderia dar vários aqui, mas o vídeo ficaria muito longo, né? Eu só dei um exemplo aqui para vocês terem uma ideia do que pode fazer a diferença ou não. É a mesma coisa quando vai o marido e mulher. Às vezes, eu vou dar um exemplo. Hoje é muito comum, às vezes a mulher trabalha e o homem é do lar, fica em casa, ou ao contrário. O homem trabalha e a mulher é do lar, né? Serve a mesma coisa. Se você... Às vezes a mulher... Vamos supor que a mulher nessa ocasião não está trabalhando. A mulher cuida da casa e o homem está trabalhando, por exemplo. Independente, tá? De quem for, tá, pessoal? Às vezes a mulher vai sozinha, ela vai ser analisada pelos vínculos dela sozinha. Então, às vezes, é bom ir com o marido ou vice-versa, né? Se o marido for sozinho, ele vai ser analisado sozinho. Então, se vocês, num resumo total, tá? Geral aqui, né? Se a intenção de vocês é viajar em família, pessoal, faz todo mundo junto, tá? Faz todo mundo junto. Porque, às vezes, a pessoa indo sozinha, ela pode não ter tanta força como indo com uma pessoa da família que, às vezes, tem mais vínculos, tá um pouquinho mais fortalecido. Isso, às vezes, pode fazer a diferença, tá? Pessoal, poderia falar muito mais. Eu tenho um artigo que eu mesmo fiz, que está no nosso site, está aqui na descrição, tá? Que é uma página falando do visto de família. Lá eu falo muito mais coisas. Se vocês quiserem dar uma olhadinha, entre lá, tá? Consulte. Se vocês quiserem fazer o processo com a Nalvisto, temos pacotes familiares aqui. Estamos deixando também todos os contatos aqui para melhor informar. Caso você queira fazer por conta própria, também estou deixando aqui na descrição um tutorial completo, né, que eu mesmo fiz. Eu explico fazer ali o formulário da 160, como cadastrar a taxa, como fazer em família, como pagar, como agendar.
E inclusive nesse tutorial eu até falo como suportar na entrevista, enfim, é um tutorial bem bacana aí que o pessoal tá gostando bastante, tá? Gente, vou ficando por aqui. Se esse vídeo te agradou, só peço uma gentileza, se inscreva no nosso canal, tá? Deixa o seu like aqui no vídeo, se ele pode ter te ajudado com algum tipo de informação. Ative o sininho, sempre que tiver alguma novidade estarei passando aqui para vocês, tá bom, pessoal? Fui!